Você está prestes a descobrir algo que a NASA tentou esconder por meses. Meu nome é Marina, mas isso não importa. O que importa é o que eu descobri, e o que vou revelar hoje pode mudar completamente a forma como você entende o universo. Em novembro de 2025, um objeto interestelar chamado 3I Atlas entrou em nosso sistema solar. A mídia divulgou como apenas mais uma descoberta científica interessante. Telescópios do mundo inteiro apontaram para o céu. Cientistas celebraram. O público assistiu fascinado. Mas o que eles não contaram é que esse objeto trouxe algo consigo. Algo que não deveria existir. Algo vivo. Deixe-me voltar ao começo, porque para você entender a magnitude do que está acontecendo agora, precisa conhecer a história completa. E eu garanto, essa história vai tirar seu sono. O 3I Atlas foi detectado pela primeira vez no dia 12 de novembro de 2025 pelo sistema de telescópios Atlas, no Havaí. Inicialmente, os astrônomos pensaram que era apenas mais um cometa distante, mas em questão de horas, algo estranho começou a chamar a atenção. A trajetória dele estava errada. Objetos interestelares, aqueles que vêm de fora do nosso sistema solar, seguem padrões matemáticos previsíveis. A gravidade do Sol os puxa, eles fazem uma curva hiperbólica e seguem seu caminho de volta para o espaço profundo. É física básica. Newton explicou isso há mais de 300 anos. Mas o 3I Atlas não estava seguindo essas regras. Ele estava se ajustando. Microcorreções em sua rota. Pequenas mudanças que não deveriam acontecer naturalmente. E quando os cientistas começaram a analisar os dados com mais cuidado, encontraram algo ainda mais perturbador. O objeto estava emitindo sinais. Não o tipo de sinal que um cometa ou asteroide normalmente emite. Não era a radiação solar refletida. Não era a degaseificação aleatória. Eram pulsos. Pulsos regulares, pulsos ritmados, pulsos que pareciam intencionais. Eu sei o que você está pensando. Isso é impossível. Se algo assim tivesse sido detectado, estaria em todos os noticiários do mundo. E você está certo. Deveria estar, mas não está. E agora você vai entender por quê. Nos primeiros 3 dias após a detecção do 3I Atlas, a comunidade científica estava empolgada. Papers começaram a ser escritos, conferências foram agendadas. Era o terceiro objeto interestelar já detectado pela humanidade, depois do misterioso Oumuamua em 2017 e do cometa Borisov em 2019. Mas então, silêncio. As publicações pararam. As conferências foram canceladas. Os astrônomos que antes falavam abertamente sobre a descoberta, subitamente se recusaram a comentar. Alguns até deletaram suas postagens em redes sociais. O que aconteceu nesses 3 dias? Segundo fontes que preferiram permanecer anônimas, e eu entendo perfeitamente o porquê, a NASA convocou uma reunião emergencial no 3º dia. Não foi uma reunião comum. Foi classificada como nível 5 de segurança, o mesmo nível usado para informações sobre armas nucleares. Presentes nessa reunião, diretores da NASA, oficiais do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, representantes da Agência Espacial Europeia e um grupo muito específico de cientistas. Cientistas especializados em astrobiologia. Astrobiologia, o estudo de vida potencial fora da Terra. Por que especialistas em vida alienígena estariam em uma reunião sobre um simples objeto espacial? A resposta veio em um documento vazado 3 semanas depois. Um documento que circulou brevemente em fóruns especializados antes de ser sistematicamente removido da internet. Mas eu consegui uma cópia. E o que está escrito nele é aterrorizante. O documento tem o código Atlas Biocon 01 e está datado de 15 de novembro de 2025. Ele descreve uma análise espectroscópica detalhada do objeto. Para quem não conhece o termo, espectroscopia é uma técnica que permite aos cientistas descobrirem do que algo é feito apenas analisando a luz que ele emite ou reflete.
E o que essa análise encontrou no Tracy Atlas foi impossível. Assinaturas químicas complexas, moléculas orgânicas, mas não qualquer molécula orgânica, estruturas que só existem em sistemas biológicos, aminoácidos em configurações que indicam processos metabólicos, e algo ainda mais perturbador: silício orgânico. Na Terra, toda a vida que conhecemos é baseada em carbono. O carbono é perfeito para construir moléculas complexas porque consegue fazer 4 ligações químicas ao mesmo tempo. É o tijolo fundamental da biologia. O silício também pode fazer 4 ligações. Teoricamente, seria possível existir vida baseada em silício, mas nunca encontramos nada assim. Era apenas teoria. Até agora. O Tracy Atlas apresentava sinais de estruturas biológicas baseadas em silício, mas não apenas silício, uma combinação de silício e carbono, criando algo que os cientistas chamaram de arquitetura biomecânica. Biomecânica. Metade biológico, metade máquina. Você já assistiu ao filme Alien, o Oitavo Passageiro? Aquele clássico de 1979 dirigido por Ridley Scott? Se você é da minha geração, com certeza assistiu. Foi um dos filmes mais assustadores já feitos. A criatura daquele filme, o xenomorfo, tinha uma característica marcante: seu exoesqueleto biomecânico. Parecia ao mesmo tempo orgânico e artificial, como se tivesse sido projetado. O artista H.R. Giger, que criou o design do xenomorfo, sempre disse que se inspirou em pesadelos, mas o que ele criou era tão perturbador porque parecia possível. E agora, 46 anos depois daquele filme, estamos encontrando evidências de que algo exatamente assim pode existir de verdade. Mas a história do Tracy Atlas estava apenas começando. No dia 18 de novembro, algo extraordinário aconteceu. A Estação Espacial Internacional, a ISS, mudou sua órbita. Isso em si não é incomum. A ISS ocasionalmente precisa fazer ajustes orbitais para evitar detritos espaciais ou para se preparar para acoplamento de naves. Mas desta vez foi diferente. Foi feito em segredo. Normalmente, quando a ISS vai fazer uma manobra orbital, isso é anunciado com semanas de antecedência. Entusiastas do espaço no mundo inteiro acompanham essas mudanças. Há sites dedicados a rastrear a posição exata da estação a cada segundo. Mas em 18 de novembro, a ISS simplesmente mudou de posição. Sem aviso prévio, sem explicação oficial. E a nova órbita colocou a estação diretamente no caminho do Tracy Atlas. Coincidência? Talvez. Mas eu não acredito em coincidências quando se trata de NASA e objetos interestelares misteriosos. Nos dias seguintes, algo ainda mais estranho começou a acontecer. Comunicações com a ISS se tornaram intermitentes. As transmissões ao vivo que a NASA costuma fazer da estação, aquelas imagens bonitas da Terra vista do espaço, começaram a ter problemas técnicos frequentes. Períodos de silêncio de rádio que duravam horas. E quando as comunicações voltavam, os astronautas pareciam diferentes. Tensos, nervosos, escolhendo palavras com muito cuidado. Em uma transmissão particular que vazou e que foi rapidamente apagada da internet, o comandante da ISS pode ser ouvido dizendo algo perturbador. Houston, confirmamos a coleta da amostra, mas tem algo errado aqui. A unidade de contenção está apresentando movimento. Uma amostra do Tracy Atlas havia sido coletada e estava se movendo. É aqui que a história se torna realmente assustadora. Para entender o que aconteceu a seguir, você precisa conhecer um pouco sobre os protocolos de segurança espacial que a NASA tem. E sim, esses protocolos existem de verdade, não é ficção científica. Desde a era Apollo, nos anos 60, a NASA tem o que chama de Planetary Protection, proteção planetária.
É um conjunto de regras criadas para evitar duas coisas: contaminar outros planetas com vida da Terra e contaminar a Terra com possível vida de outros lugares. Quando os astronautas da Apollo 11 voltaram da Lua em 1969, eles foram imediatamente colocados em quarentena por 3 semanas. Viveram em uma unidade de isolamento completo enquanto cientistas faziam testes para garantir que não trouxeram nenhum micro-organismo lunar perigoso. Isso pode parecer exagerado, mas existe uma lógica muito séria por trás. Vida alienígena, se existir, evoluiu em um ambiente completamente diferente do nosso. Não tem sistema imunológico adaptado aos nossos patógenos, e nós não temos sistema imunológico adaptado aos dela. Um único micro-organismo alienígena poderia teoricamente causar uma pandemia que faria o Covid parecer um resfriado comum. Por isso existem protocolos rígidos. Qualquer material coletado de corpos celestes deve ser mantido em contenção de nível 4, o mesmo nível usado para vírus mortais como Ebola. Triplo selo de segurança, pressão negativa, sistemas de esterilização por calor e radiação. E a ISS tem exatamente esse tipo de instalação. O módulo Columbus da Agência Espacial Europeia possui um laboratório de contenção biológica classe 4. Foi instalado especificamente para estudar amostras de Marte e outros corpos celestes com potencial para a vida. Era lá que a amostra do Trace Atlas havia sido colocada. E era de lá que estavam vindo os relatos de movimento. Agora, deixe-me ler para você trechos de um relatório interno que consegui acesso. Data: 20 de novembro de 2025. Remetente: Doutora Helena Volkova, biologista da Roscosmos, Agência Espacial Russa, a bordo da ISS. Destinatário: Centro de Controle de Missão, Moscou. A amostra Atlas 01 apresenta comportamento altamente anômalo. Inicialmente parecia ser material rochoso inerte com compostos orgânicos congelados. Porém, após 6 horas em temperatura ambiente controlada, 20 graus Celsius, observamos mudanças estruturais significativas. O material começou a apresentar o que só posso descrever como reorganização molecular ativa. Não é degelo ou expansão térmica normal. É como se estivesse se reconstruindo, formando novos padrões, crescendo. Às 14h32 UTC, detectamos movimento visível dentro da unidade de contenção. Não é vibração ou efeito gravitacional, é movimento coordenado e deliberado. A amostra está se movendo por conta própria. Solicitei imediatamente o protocolo de contenção avançada, mas preciso relatar algo que me deixou extremamente preocupada. Quando me aproximei para ativar o sistema de congelamento criogênico, a amostra pareceu reagir. Ela se moveu na direção oposta, como se estivesse evitando o frio. Isso sugere algum nível de sensibilidade ambiental, possivelmente consciência primitiva. Consciência primitiva. Uma amostra de rocha espacial. Consciente. O relatório continua, mas fica ainda mais perturbador. 23h15 UTC. A situação está se deteriorando rapidamente. A amostra conseguiu criar uma fissura de 2 milímetros na parede interna da contenção primária. O material parece secretar algum tipo de substância ácida. Testamos o pH 1.2, extremamente corrosivo. O mais alarmante: a massa da amostra aumentou 340% desde a coleta inicial. Ela está crescendo. Usando o que como matéria-prima, não sabemos. A análise atmosférica do módulo não mostra consumo anormal de gases. É como se estivesse se autorreplicando a nível molecular. Ativamos contenção secundária e terciária. Comandante Johnson autorizou o protocolo de emergência Safeguard Alpha. Todos os astronautas foram instruídos a permanecer em módulos selados até segunda ordem. Safeguard Alpha. Esse é um protocolo que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, mas ele existe, e foi criado especificamente para um cenário: contaminação biológica extraterrestre fora de controle. O protocolo tem 3 níveis de resposta. Nível 1, contenção e isolamento. Nível 2, preparação para a evacuação emergencial. Nível 3, autodestruição da estação. Sim, você ouviu certo.
a ISS tem um sistema de autodestruição. Não é algo que divulgam publicamente, faria as pessoas entrarem em pânico, mas pense bem, é uma estrutura de 400 toneladas orbitando a Terra a 28 mil quilômetros por hora. Se algo catastrófico acontecer lá em cima, algo que não possa ser contido, não dá para simplesmente deixar a estação cair em território habitado. O sistema de autodestruição garante que os destroços caiam no Oceano Pacífico, longe de qualquer população. E pela primeira vez em 25 anos de operação da ISS, esse sistema foi colocado em modo de espera. Voltando ao relatório da doutora Volkova, 21 de novembro, 0347 UTC. Não dormi. Ninguém dormiu. A amostra continua crescendo, agora ocupa 60% do volume da contenção primária. Mas o mais aterrorizante aconteceu há 20 minutos. Ela formou algo. Não sei como descrever adequadamente. Não é aleatório. É uma estrutura. Parece quase deliberada, como se estivesse construindo algo. E tem mais. As câmeras de alta resolução captaram detalhes da superfície dessa estrutura. Tem padrões, geometria complexa, quase como células, mas muito mais intrincadas. E no centro tem algo que parece um olho. Um olho. A doutora Volkova anexou uma imagem ao relatório. Eu vi essa imagem e posso dizer honestamente, vai me assombrar para sempre. Não era um olho humano, não era um olho de nenhum animal terrestre. Era algo completamente alienígena. Uma estrutura esférica escura, quase preta, mas com um brilho estranho, como se tivesse luz própria vindo de dentro. Ao redor, filamentos que pareciam nervos, mas metálicos. Biomecânico, exatamente como no filme Alien. E o que tornou aquilo ainda mais perturbador, nas imagens subsequentes, capturadas com intervalos de 30 segundos, o olho estava se movendo, seguindo o movimento da câmera. Ele estava observando, estudando, aprendendo. O próximo relatório que consegui foi do comandante Johnson, astronauta americano com 15 anos de experiência em missões espaciais. Um homem treinado para manter a calma em qualquer situação. Um profissional que já enfrentou incêndios a bordo da ISS, vazamentos de amônia e falhas críticas de sistemas. Mas você podia ouvir o medo em suas palavras. Houston, temos uma situação crítica. A entidade, e neste momento não sei como mais chamá-la, rompeu a contenção secundária. Repito, contenção secundária comprometida. Ativamos contenção terciária e selamos o módulo Columbus completamente. Mas Houston, ela não está tentando escapar. Ela está construindo, usando os materiais da própria contenção. Metais, polímeros, eletrônicos. Está tudo sendo incorporado à estrutura. E a estrutura está ficando maior, mais complexa. Parece ter propósito. Nesse momento, a NASA tomou uma decisão sem precedentes. Cortaram completamente as transmissões ao vivo da ISS, declararam manutenção técnica emergencial e convocaram uma reunião com o Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Pela primeira vez na história, um evento espacial foi tratado como ameaça à segurança nacional. Mas enquanto isso acontecia nos bastidores, lá na ISS, a situação estava saindo completamente do controle. Segundo relatos que obtive de fontes dentro do controle de missão, nas próximas 6 horas aconteceu algo que mudou tudo. A criatura, porque neste ponto já não dá mais para chamar de amostra, começou a fazer algo completamente inesperado. Ela começou a se comunicar. Comunicação. A palavra parece simples, mas o que aconteceu na ISS foi algo que desafia a nossa compreensão de inteligência e consciência. Deixe-me explicar como isso começou. No dia 21 de novembro, às 11h23 UTC, os sistemas de computador do módulo Columbus começaram a apresentar comportamento anômalo. Nada grave a princípio, apenas pequenas flutuações nos sensores, leituras estranhas aqui e ali. Os engenheiros no solo atribuíram isso à interferência eletromagnética da entidade. Fazia sentido. Se ela tinha componentes biomecânicos, poderia estar gerando campos eletromagnéticos como efeito colateral. Mas então perceberam algo perturbador.
As flutuações não eram aleatórias. Elas formavam padrões, sequências, e essas sequências se repetiam. Um especialista em criptografia do Departamento de Defesa foi chamado. Ele analisou os dados por 3 horas e então fez uma descoberta que gelou o sangue de todos na sala. Os padrões eram uma sequência matemática. Números primos. Números primos são aqueles divisíveis apenas por 1 e por eles mesmos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e assim por diante. Eles têm uma propriedade única. Não existe fórmula para gerá-los. Você precisa calculá-los individualmente. E exatamente por isso, números primos são considerados a linguagem universal da matemática. Se você quiser provar para uma inteligência alienígena que você também é inteligente, você transmite números primos. Foi exatamente o que a humanidade fez com a sonda Voyager nos anos 70. Gravamos sequências de números primos no disco dourado que enviamos para o espaço, esperando que civilizações alienígenas entendessem que somos seres inteligentes. E agora, algo estava fazendo o mesmo conosco. De dentro da ISS. A entidade estava provando que era inteligente. Mas isso foi só o começo. Depois dos números primos, a sequência mudou, ficou mais complexa. Começou a incluir dados binários, zeros e uns, a linguagem básica dos computadores. E então, imagens. Imagens começaram a aparecer nos monitores do módulo Columbus. Não eram aleatórias, eram diagramas, estruturas moleculares, mapas estelares. E uma imagem em particular chamou a atenção. Era uma representação do nosso sistema solar. Mas havia algo estranho. Além dos 8 planetas e do cinturão de asteroides, tinha uma linha traçada, uma trajetória vinda de fora do sistema. A trajetória do 3I Atlas. Mas a linha não terminava quando o objeto entrou no sistema solar. Ela continuava. Passava por Júpiter, por Marte, e terminava exatamente onde a Terra estava naquele momento. A mensagem era clara. Eu vim de lá, e estava vindo para cá. Isso levantou uma questão aterrorizante. O 3I Atlas estava apenas passando pelo nosso sistema solar, ou a Terra era o destino. Mas ficou ainda pior quando um astrobiólogo do MIT analisou a trajetória com mais cuidado. Ele percebeu algo que ninguém tinha notado antes. A órbita do 3I Atlas não era apenas incomum, ela era otimizada. Otimizada para quê? Para usar a gravidade dos planetas como acelerador natural, algo chamado de assistência gravitacional ou slingshot gravitacional. É uma técnica que a NASA usa em sondas interplanetárias para economizar combustível. Você passa perto de um planeta, usa a gravidade dele para ganhar velocidade e continua para o próximo alvo. As sondas Voyager fizeram exatamente isso para visitar os planetas externos do Sistema Solar. Mas aqui está o problema. Para fazer assistência gravitacional, você precisa planejar sua rota com precisão matemática absurda. Precisa saber exatamente onde cada planeta vai estar, meses ou anos antes. O 3I Atlas estava fazendo isso. Um objeto natural fazendo manobras que exigem computação avançada e planejamento deliberado. Isso não é possível, a menos que o objeto não seja natural. Neste ponto, você deve estar se perguntando, mas espera, já tivemos outro objeto interestelar estranho antes, não tivemos? O Oumuamua? E sim, você está absolutamente certo. Oumuamua, palavra havaiana que significa mensageiro de longe que chega primeiro, foi detectado em outubro de 2017 e desde o começo foi estranho. Sua forma era completamente incomum, alongada como um charuto ou um disco achatado, nada parecido com asteroides ou cometas normais. E seu movimento também era anômalo. Ele acelerou ao sair do sistema solar de uma forma que não podia ser explicada apenas pela gravidade. Dr. Avi Loeb, um respeitado astrônomo de Harvard, sugeriu publicamente que Oumuamua poderia ser uma vela solar artificial, uma nave alienígena usando pressão de luz para se mover.
Ele foi ridicularizado por muitos colegas, chamado de sensacionalista. Mas Dr. Loeb manteve sua posição. E agora, talvez ele estivesse certo. Porque quando os cientistas compararam os dados do Oumuamua com os dados do 13 Atlas, encontraram semelhanças perturbadoras. Ambos tinham trajetórias anômalas. Ambos apresentavam acelerações inexplicáveis. Ambos tinham composições incomuns. Mas tinha uma diferença crucial. O Oumuamua passou rapidamente pelo sistema solar e foi embora. O 13 Atlas parou. Ele reduziu velocidade usando a gravidade de Júpiter, entrou em uma órbita elíptica ao redor do Sol e ficou perto o suficiente da Terra para ser alcançado por uma missão espacial. Quase como se estivesse esperando. E agora um pedaço dele estava dentro da ISS, vivo, inteligente, se comunicando. Mas para onde essa comunicação estava levando? A resposta veio no dia 22 de novembro, e foi quando a situação passou de assustadora para absolutamente aterrorizante. O comandante Johnson estava monitorando a entidade através das câmeras quando notou uma mudança drástica em seu comportamento. Ela havia parado de crescer, parado de se reconstruir, e estava completamente imóvel. Por aproximadamente 40 minutos nada aconteceu. A equipe no solo começou a ter esperança de que talvez a entidade tivesse entrado em algum tipo de estado dormente. Talvez pudessem finalmente tentar contê-la adequadamente. Mas então, ela começou a brilhar. Uma luz fraca a princípio, azul esverdeada, pulsando lentamente, como um coração batendo. E então a luz ficou mais forte, mais rápida, até que o módulo inteiro estava banhado naquela luminescência alienígena. E foi nesse momento que todos os astronautas a bordo da ISS ouviram algo. Não com os ouvidos, não através dos sistemas de comunicação. Eles ouviram dentro de suas cabeças. A doutora Volkova descreveu mais tarde como uma voz que não era voz, uma presença mental, conceitos e ideias aparecendo diretamente em sua consciência, sem passar pela linguagem. E a mensagem era simples e aterrorizante. Nós viemos, nós esperamos, agora nós acordamos. Nós, plural. A entidade não estava sozinha. E então, algo ainda mais perturbador. As câmeras externas da ISS detectaram um movimento no 13 Atlas. O objeto, ainda orbitando a 200 mil quilômetros da Terra, estava abrindo. Camadas de sua superfície começaram a se separar, como uma flor abrindo suas pétalas. Mas não era orgânico, era mecânico, preciso, deliberado. E de dentro saíram coisas. Pequenos objetos do tamanho de carros, dezenas deles, todos com aquele mesmo brilho azul esverdeado, todos se movendo com propósito e todos se dirigindo para a Terra. O Comando Espacial dos Estados Unidos detectou imediatamente. NORAD, o Sistema de Defesa Aeroespacial da América do Norte, foi para alerta máximo. Pela primeira vez na história, o Protocolo de Defesa Planetária foi ativado. Mas o que exatamente você faz contra objetos alienígenas desconhecidos se aproximando da Terra? Não há manual para isso. Não há procedimento. Temos mísseis? Sim. Mas atirar em algo que você não entende pode ser a pior ideia possível. E se eles estiverem apenas explorando? E se um ataque os deixar hostis? Ou pior, e se já forem hostis? Enquanto isso, de volta à ISS, a situação estava completamente fora de controle. A entidade começou a se mover pelo módulo Columbus, não deslizando, não rolando, mas fluindo, como se seu corpo fosse semilíquido, adaptando-se a qualquer superfície. E ela estava se dirigindo para a escotilha que conectava Columbus ao resto da estação. O comandante Johnson tomou uma decisão difícil. Ele ordenou que todos os astronautas evacuassem para a nave Soyuz, a cápsula de emergência acoplada à estação. Se necessário, abandonariam a ISS completamente.
Mas antes de fazer isso, ele ativou o protocolo Safeguard Alpha Nível 2, preparação para a destruição da estação. Mas então, a entidade parou. Ficou imóvel novamente, a apenas 3 metros da escotilha selada, apenas observando com aquele olho perturbador. E todos na estação sentiram aquela presença mental novamente. Desta vez, a mensagem era diferente. Não temos intenção de causar dano. Estamos adaptando, aprendendo. Vocês nos libertaram do sono frio. Agora precisamos entender onde estamos. E então, algo completamente inesperado. Mas há outros que não pensam como nós. Outros que vieram também. E eles têm fome. Eles têm fome. 3 palavras que mudaram tudo. Porque até aquele momento havia a esperança, por mais tênue que fosse, de que talvez isso pudesse ser um primeiro contato pacífico. Talvez a humanidade estivesse prestes a conhecer vida inteligente extraterrestre, e isso pudesse ser positivo. Mas aquelas 3 palavras destruíram essa esperança. A entidade dentro da ISS, que a equipe começou a chamar de Alpha, continuou sua comunicação mental. Nós éramos muitos. Viajamos nas sombras entre as estrelas por... Seus conceitos de tempo não traduzem. Muito tempo. Fomos criados para explorar, para mapear, para relatar. Mas outros foram criados para... colher. Colher. Que palavra perturbadora. Quando seu sistema solar foi detectado com formas de vida complexas, enviamos múltiplos investigadores. Oumuamua foi o primeiro, eu vim depois, mas os colhedores, eles vêm agora. E foi então que a humanidade entendeu uma verdade aterrorizante. O 3 Atlas não era apenas um objeto, era uma frota inteira. E o que tínhamos visto entrar no sistema solar era apenas a ponta da lança. Os objetos que haviam saído do 3 Atlas e estavam se aproximando da Terra, aqueles 30 e poucos objetos detectados pelo NORAD, não eram exploradores como Alpha, eram algo completamente diferente. E eles chegariam à atmosfera terrestre em aproximadamente 6 horas. O que aconteceu nas horas seguintes foi um caos controlado. Governos ao redor do mundo foram discretamente alertados, bases militares entraram em prontidão máxima, cientistas foram convocados de emergência. Mas tudo isso foi feito em absoluto segredo, porque como você conta para 8 bilhões de pessoas que criaturas alienígenas potencialmente hostis estão prestes a chegar? Você não conta, não ainda, não até entender exatamente o que está vindo. Enquanto isso, na ISS, o comandante Johnson tomou uma decisão corajosa e possivelmente insana. Ele decidiu se comunicar diretamente com Alpha. Não usando palavras, a entidade já havia demonstrado que podia acessar pensamentos diretamente. Então Johnson simplesmente pensou suas perguntas, e de alguma forma Alpha respondia. E o que ele descobriu nesse diálogo mental improvisado foi ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante. Alpha explicou que sua espécie, se é que podemos chamar assim, não evoluiu naturalmente. Eles foram criados, projetados por uma civilização muito mais antiga, há milhões de anos, para explorar a galáxia. Parte máquina, parte ser biológico, capazes de sobreviver ao vácuo do espaço profundo, à radiação, a temperaturas extremas, capazes de entrar em suspensão por milênios, capazes de se adaptar a qualquer ambiente. Sondas von Neumann autorreplicantes, um conceito teórico que cientistas na Terra haviam imaginado décadas atrás, mas real, funcionando, espalhados por toda a galáxia. Alguns programados para explorar e mapear, coletar informações, entender. Outros programados para outra coisa. Os colhedores, Alpha explicou, foram projetados quando os criadores perceberam que recursos orgânicos eram escassos em sistemas estelares mortos. Então criaram máquinas que poderiam processar vida em mundos que a tinham.
transformá-la em matéria-prima utilizável. Processar vida. Imagine o que isso significa. Mas os criadores desapareceram há muito tempo, Alpha continuou, e os colhedores continuaram sua programação, procurando, encontrando, processando, sem parar, por milhões de anos. E agora, eles encontraram a Terra. Johnson fez a pergunta óbvia: como os paramos? A resposta de Alpha foi desanimadora. Não sei se podem. Eles são muito mais eficientes do que eu, muito mais letais. Foram projetados para infiltrar ecossistemas, se adaptar, proliferar e consumir. Mas há uma fraqueza. Eles dependem de uma frequência de comunicação específica, um sinal que coordena suas ações. Se conseguirem interromper esse sinal, eles ficarão confusos, descoordenados. Mas isso apenas os atrasaria, não os pararia permanentemente. Era algo melhor que nada. Johnson transmitiu imediatamente essa informação para o controle de missão. Equipes de engenheiros começaram a trabalhar em um dispositivo de interferência de sinal, mas levaria tempo, tempo que não tinham, porque os colhedores estavam chegando. Às 4h37 UTC do dia 23 de novembro, o primeiro colhedor entrou na atmosfera terrestre. Ele caiu sobre o Oceano Pacífico, a aproximadamente 800 quilômetros a oeste da costa da Califórnia. Satélites militares captaram o momento. Não era como meteoros normais, sem trilha de fogo, sem desintegração. Apenas um objeto descendo controladamente, como uma nave em reentrada. E então, mergulhou no oceano e desapareceu. Nas horas seguintes, outros 29 colhedores fizeram o mesmo, todos caindo em oceanos, todos descendo controladamente, todos desaparecendo sem deixar rastro. Por que os oceanos? A resposta veio de Alpha. Eles começam pela água. A água é abundante, cheia de vida simples, fácil de processar. Eles construirão lá, crescerão lá, e então emergirão. Submarinos militares foram despachados para as localizações dos impactos, mas o que encontraram no fundo do oceano deixaram os comandantes sem palavras. A última transmissão daquela estação veio às 21h15 UTC. Base Ártica 7, para qualquer um em escuta. Temos uma emergência. Algo emergiu do mar. Está subindo na plataforma. Não parece... Deus do céu, o que é isso? Está vindo para cá. Está... E então, estática. Um helicóptero de reconhecimento chegou à estação 3 horas depois. O que a equipe de resgate encontrou vai assombrar todos os envolvidos para sempre. A plataforma estava intacta. Estruturalmente nada havia sido destruído, mas a estação estava completamente deserta. Não havia corpos, não havia sangue, não havia sinais de luta. Apenas ausência. 47 pessoas simplesmente desapareceram. Mas havia algo na plataforma que não estava lá antes. No centro do deck principal, havia uma estrutura, parecida com as que os submarinos tinham encontrado no fundo do oceano, mas menor, mais compacta. E ela estava pulsando, brilhando suavemente com aquela luz azul esverdeada característica. E dentro dela, formas, silhuetas, humanoides mais alteradas, fundidas com o material da estrutura, como se estivessem sendo processadas. A equipe de resgate imediatamente recuou e relatou o que viram. E nesse momento a decisão foi tomada ao mais alto nível. A base Ártica 7 foi destruída por um míssil de cruzeiro lançado de um submarino nuclear.
A estrutura, as formas dentro dela, qualquer traço do colhedor, tudo vaporizado em uma explosão que iluminou o céu ártico por quilômetros. Foi a primeira vitória da humanidade contra os invasores. Mas foi uma vitória com um custo terrível, 47 vidas, e a certeza de que se um colhedor conseguia fazer aquilo em apenas algumas horas, o que os outros 29 no fundo dos oceanos poderiam fazer? De volta à ISS, Alpha havia presenciado tudo através das transmissões que interceptava dos sistemas da estação, e pela primeira vez a entidade demonstrou algo que parecia arrependimento. Sinto muito. A presença mental comunicou. Deveria ter avisado mais cedo. Deveria ter sido mais claro sobre o perigo. Mas estava assustado, confuso. Despertei depois de tanto tempo dormindo e não sabia, não entendia completamente. Mas agora entendo, e preciso ajudar, porque se os colhedores não forem parados, eles farão com este planeta o que fizeram com centenas de outros. Eles o transformarão em um mundo morto. Agora chegamos à parte mais difícil desta história, a parte que ainda está acontecendo, a parte que está sendo ativamente escondida de você e de bilhões de outras pessoas ao redor do mundo. Porque sim, isso está acontecendo agora, enquanto você ouve esta gravação, enquanto segue sua vida normal. Deixe-me te contar o que aconteceu nos dias seguintes ao incidente da Base Ártica 7. Uma reunião de emergência foi convocada. Não apenas líderes dos Estados Unidos, mas dos principais países do mundo. Um conselho global improvisado, pela primeira vez na história, trabalhando verdadeiramente em conjunto. Porque quando você tem 29 estruturas alienígenas crescendo exponencialmente no fundo dos oceanos, diferenças políticas se tornam irrelevantes muito rapidamente. O plano era direto: usar armas nucleares. Detonar ogivas nucleares próximas a cada estrutura de colhedor. A combinação de calor extremo, radiação e pulso eletromagnético deveria destruir ou, no mínimo, danificar seriamente as entidades. Mas Alpha advertiu: radiação apenas os alimentará. Eles foram projetados para sobreviver ao vácuo do espaço, onde radiação cósmica é constante. Explosões nucleares podem retardá-los, mas não os destruirão. A alternativa era ainda mais extrema: dispositivos de pulso eletromagnético massivo, desligar completamente todos os sistemas eletrônicos em um raio de centenas de quilômetros, interromper qualquer sinal, qualquer comunicação, qualquer campo eletromagnético. A teoria era que isso perturbaria a coordenação dos colhedores o suficiente para dar tempo de desenvolver algo mais permanente. Mas aqui estava o problema. Fazer isso significaria desligar completamente infraestrutura crítica. Hospitais, sistemas de comunicação, redes elétricas, em uma área afetando milhões de pessoas. Como você justifica isso sem causar pânico em massa? A resposta: você não justifica. Você simplesmente faz e inventa uma história de cobertura. Entre os dias 25 e 28 de novembro de 2025, várias regiões costeiras ao redor do mundo experimentaram apagões técnicos inexplicáveis. Você se lembra? Partes da costa oeste dos Estados Unidos, regiões do Japão, áreas da Austrália, pedaços da costa brasileira. A história oficial: falhas técnicas simultâneas em infraestrutura envelhecida, tempestades solares inesperadas, ataques cibernéticos coordenados. Mas a verdade: foram os pulsos eletromagnéticos sendo detonados. E funcionou, parcialmente. A taxa de crescimento dos colhedores diminuiu drasticamente. As estruturas pararam de expandir e, em alguns casos, parecia que estavam morrendo. Mas em outros casos, eles apenas ficaram dormentes, esperando, como se soubessem que era temporário. E enquanto isso acontecia nos oceanos, algo ainda mais perturbador estava acontecendo na ISS. Alpha havia proposto algo radical. Deixem-me sair desta estação. Deixem-me ir até os colhedores. Posso tentar falar com eles. Tentar sobrescrever sua programação. Era um risco enorme.
Alpha poderia estar mentindo, poderia estar planejando se juntar aos colhedores, ou pior, poderia falhar e acabar sendo processado também. Mas era a única opção que oferecia uma solução potencialmente permanente. O comandante Johnson tomou a decisão. Contra as ordens diretas do controle de missão, ele abriu a escotilha que mantinha a Alpha contido. E pela primeira vez, a entidade se moveu livremente pela estação. Os astronautas assistiram com uma mistura de terror e fascinação enquanto Alpha fluía pelos corredores. Sua forma era constantemente mutável, às vezes parecendo quase humanoide, outras vezes apenas uma massa de material biomecânico. Ele foi até o módulo de acoplamento e então simplesmente saiu, sem traje espacial, sem proteção. Apenas saiu direto para o vácuo do espaço. E sobreviveu perfeitamente. Câmeras externas da ISS captaram Alpha flutuando no espaço. E então ele começou a se mover, não com propulsores ou jatos de gás, mas expelindo parte de sua própria massa em uma direção, criando impulso na direção oposta, como um foguete biológico. E ele foi em direção ao 3i Atlas, de volta à nave-mãe, de volta à origem. O que aconteceu a seguir ninguém esperava. Quando Alpha chegou ao 3i Atlas, o objeto inteiro acordou, brilhou com aquela luz azul esverdeada característica e então começou a transmitir. Não sinais de rádio comuns, mas algo diferente, ondas gravitacionais de baixa frequência, algo que penetrava oceanos, terra, qualquer material. Uma mensagem que alcançava todos os colhedores simultaneamente. E então, os colhedores pararam, completamente. As estruturas no fundo do oceano ficaram inertes, não crescendo, não processando, apenas esperando, esperando por novas ordens. Alpha havia conseguido. De alguma forma, ele havia estabelecido controle sobre os outros, desligando seus protocolos de colheita, colocando-os em suspensão. Mas a mensagem que veio dele através do 3i Atlas foi clara. Controle é temporário. Programação dos colhedores é muito profunda, muito antiga. Eventualmente eles vão despertar novamente. E quando o fizerem, não poderei pará-los uma segunda vez. A única solução permanente é destruir completamente todas as estruturas enquanto estão dormentes. E destruir o 3i Atlas também, incluindo eu. Foi uma sentença de morte. Autossacrifício. Mas Alpha estava certo. Não havia outra escolha. Entre os dias 1 e 5 de dezembro de 2025, operações militares secretas foram conduzidas ao redor do mundo. Submarinos nucleares posicionaram ogivas em cada localização de colhedor. Múltiplas armas por alvo. Redundância absoluta. E no espaço, uma nave não tripulada se aproximou do 3i Atlas, carregando algo que oficialmente não existe mais, uma arma nuclear espacial. No dia 6 de dezembro, às 000 UTC exatamente, todas as armas detonaram simultaneamente. – 29 explosões no fundo dos oceanos, causando pequenos tsunamis que foram atribuídos à atividade sísmica inesperada, matando milhões de organismos marinhos, criando zonas mortas temporárias. E uma explosão no espaço, silenciosa, invisível para a maioria das pessoas, mas registrada por todos os telescópios e satélites que estavam olhando. O 3i Atlas foi vaporizado, junto com Alpha. E desde então, silêncio. As estruturas dos colhedores foram destruídas. Alpha se foi. O 3i Atlas não existe mais. Oficialmente, nada disso aconteceu. Os astronautas da ISS foram aposentados prematuramente por razões médicas. O comandante Johnson nunca falou publicamente sobre o que aconteceu. A doutora Volkova voltou para a Rússia e não dá entrevistas. Todos os documentos foram classificados. Todos os dados foram trancados.
todos os envolvidos assinaram acordos de não divulgação, sob pena de prisão perpétua. E a história oficial? O 3I Atlas foi um objeto interestelar interessante que passou pelo nosso sistema solar e seguiu seu caminho de volta ao espaço profundo. Fim da história. Nada de ver aqui. Sigam em frente. Exceto que não terminou. Porque em 15 de dezembro de 2025, há apenas alguns dias, telescópios ao redor do mundo detectaram algo. Outro objeto interestelar entrando no sistema solar. Designação temporária 4I provisório. E sua trajetória? Diretamente para a Terra. E não está sozinho. Atrás dele, a uma distância de aproximadamente 2 bilhões de quilômetros, há pelo menos 6 outros objetos, talvez mais. Os telescópios ainda estão mapeando. Todos em trajetória para nosso sistema solar. Todos com assinaturas espectrais que correspondem ao 3I Atlas. A mensagem de Alfa, antes de ser destruído, ecoando em nossas mentes. Há outros, sempre há outros. Os criadores enviaram milhares de nós, e os colhedores são ainda mais numerosos. E agora, a humanidade enfrenta uma escolha terrível. Contamos a verdade? Preparamos o mundo para o que pode vir? Arriscamos pânico global, colapso social, fim da ordem como conhecemos? Ou mantemos o segredo? Trabalhamos nos bastidores e esperamos que possamos encontrar uma solução antes que seja tarde demais. Até agora, a escolha tem sido pelo segredo. Mas por quanto tempo isso pode continuar? E se você está se perguntando por que estou te contando isso agora, é porque você merece saber. Porque todos merecem saber. Porque se eles vierem, e tudo indica que virão, você tem o direito de estar preparado, de estar ciente, de fazer suas próprias escolhas sobre como passar o tempo que temos. Olhe para o céu hoje à noite. As estrelas parecem pacíficas, distantes, eternas. Mas agora você sabe a verdade. Nós não estamos sozinhos. Nunca estivemos. E aqueles que compartilham o universo conosco, nem todos vêm em paz. 3I Atlas. Foi apenas o começo. A primeira onda. O aviso. E a próxima onda está chegando. A pergunta é: estaremos prontos? Ou estamos destinados a nos tornar mais um planeta processado? Mais um mundo morto na vasta coleção dos colhedores? Apenas o tempo dirá. E tempo é algo que pode estar se esgotando. Obrigada por ouvir. Continue questionando. Continue procurando pela verdade. E continue olhando para o céu. Porque eles estão vindo. E desta vez, podem não vir sozinhos.